O espírito do arcanjo Miguel também vem de um outro sistema mais antigo do universo, como o Cristo. Ele é o seu pequeno nobre monte de Cristo, que desperta neste fim de era. E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. João 8, 23. Miguel vem exatamente conforme previsto nas Sagradas Escrituras, neste tempo certo. Só existem dois montes, na Pedra da Paz fundamental de Jerusalém, de Cristo, e em Sião, da sua descendência. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 54. Quem se alimenta da verdade de Cristo e bebe da água viva, das palavras, do sangue da descendência dele tem a evolução eterna. E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água, seguiu-o até a casa em que ele entrar. Lucas 22, 10. A descendência é sempre o sangue vivo do seu sangue. Cristo sempre falou a verdade, em todos os sentidos. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Lucas 9, 27. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João o Batista, mas o pequeno no reino de Deus é maior do que ele. Lucas 7, 28. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos, e um pequeno os guiará. Isaías 11, 6. E as raças humanas andarão juntas, sem preconceitos, e o pequeno os guiará. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, 13. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Daniel 11, 45. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Daniel 2, 45. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Daniel 2, 34. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2, 44. A imagem de barro de um falso Cristo foi destruída logo na base de sua doutrina, neste último reino pelo fogo da verdade. Porque não existem religiões no universo. Qualquer adorador de uma religião é comprovadamente um idólatra. A humanidade está vergonhosamente adorando as suas inúteis religiões e não está amando a Deus e o próximo. Cristo é o primeiro e unigênito e Miguel é um dos primeiros nobres, príncipes. Ariano vem de Ária, que significa nobre. Os reais Árias são os nobres descendentes de Cristo. E o dragão irou-se contra a mulher, e saiu para fazer guerra contra os demais da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo, e se pôs sobre a areia do mar. Apocalipse 12, 17. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o seu nome e o nome de seu pai. Apocalipse 14, 1. O arcanjo Miguel é um descendente de Cristo e Maria de Magdala que vem restaurar o evangelho da verdade de Cristo neste fim da era de peixes de Cristo, como um novo Elias.
Havia 3 que sempre caminhavam com o Senhor: sua mãe, Maria, sua irmã e Madalena, que era chamada sua companheira. Sua irmã, sua mãe e sua companheira todas chamavam-se Maria. Apócrifo de Felipe. Aquele que foi criado é lindo, mas tu não acharias que os filhos deles são criações nobres. Se ele não fosse criado mas engendrado, tu acharias que os descendentes deles são nobres. Agora porém, ele foi criado e gerou. O que há de nobre nisto? Apócrifo de Felipe. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Lucas 7, 34 e 35. E a companheira do Salvador era Maria Madalena. Cristo amou Maria mais do que todos os discípulos, e costumava beijá-la frequentemente em seus lábios. Os demais discípulos se ofendiam com isso e expressaram seu descontentamento. Eles disseram: por que você a ama mais do que a nós? O Salvador respondeu-lhes: porque eu não vos amo como a amo? Apócrifo de Felipe. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Apocalipse 12, 1 e 2, Maria Madalena ficou à frente dos 12 discípulos. E da que cocheava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Miqueias 4, 7. E a ti, ó torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Miqueias 4, 8. Torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo, e estará em alto refúgio. Provérbios 18, 10, e Salmos 61, 3. Magdala, ou Madalena, era o nome de uma aldeia junto ao mar da Galileia que, em hebraico significa torre, alguns dizem significar torre de Deus, ou a que vive na torre de Deus. Maria, a mãe de Cristo, ficou grávida, cheia da verdade. Ela teve a premonição que iria trazer o homem que salva o juízo do mundo, acabando com todas as idolatrias. Cristo era filho de José e Maria. Ele veio como um homem comum, sem nenhum mistério. Cristo é um Deus de juízo, de consciência. Alguns dizem que Maria concebeu por obra do Espírito Santo. Mas eles estão enganados. Não sabem o que dizem. Quando uma mulher alguma vez concebeu por obra de outra mulher, Maria é a virgem que nenhum poder conspurcou. Ela é uma grande anátema para os hebreus que são os apóstolos e os seus seguidores. Esta virgem que nenhum poder violou, os poderes violaram a si mesmos. O Senhor não teria dito meu Pai que está nos céus em Mateus 16, 17, se não tivesse outro Pai. Neste caso, teria dito simplesmente meu Pai. Apócrifo de Felipe. E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Mateus 17, 11. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Daniel 10, 21. Nenhum monte é santo. Santo é aquele que é irrepreensível na verdade. Somente a verdade é santa, sã, inabalável. Ela é a razão de todas as coisas. O Espírito Santo é a verdade. Não se idolatra a nada e nem a ninguém. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo, do céu, e os devorou. Apocalipse 29. E, os idólatras se reúnem em ecumenismo em todo o mundo, para teimarem nas suas doutrinas estúpidas, oprimindo os esclarecidos nesta época. Mas veio o fogo da clara verdade superior e os arrasou. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á, também, o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro.
Daniel 12, 1. Levantar significa despertar, ou ressuscitar de consciência, e filhos do povo, não é aquele mesmo povo que idolatra a inútil lei de Moisés. Mas aqueles iludidos enganados também poderão evoluir de juízo, caso se arrependam. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Que os idólatras de religiões permaneçam bestas, para que sejam envergonhados pelos esclarecidos por toda a eternidade. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, 11. Até as leis são para seres sem discernimento. Quem ama supera qualquer lei, pois amor já é respeito. O amor real não tem regras. Ele é inefável, ilimitado, eterno, incondicional. Acaso um Deus real precisaria de templos? Sacerdotes? Rituais? Dízimo? Acaso, depois de bilhões de anos de evolução na lei da natureza divina do Espírito Santo da verdade em causa e efeito, Deus faria o homem com defeito para que ele seja mutilado por circuncisão? E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Daniel 12, 11. Era obrigado o sacrifício contínuo pela velha lei de Moisés, a abominação desoladora foi a crucificação de Cristo. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos eram para guerrear contra o dragão, e o dragão guerreou e os seus anjos, o Apocalipse 12, 7. Porque quem trouxe de fato a verdade ao mundo não foram os servos, profetas ou Moisés, mas somente Cristo. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, Moisés, a ele ouvireis, Deuteronômio 18, 15. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mateus 21, 37. A lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Lucas 16, 16. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. 2 Coríntios 3, 14. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Judas 1, 9. O corpo morto representa a lei morta de Moisés. Os conceitos não têm vida, são mortos, eles não existem na realidade, eles não evoluem. Então, o corpo vivo da verdade de Cristo sempre repreenderá os bestas e demônios por toda a eternidade. Cristo é o eterno, Rei de Justiça, do hebraico Melquisedeque. Cristo acabou com os sacerdotes, templos, rituais, dízimo. Logo, quem paga dízimo é claramente um anticristo. O verdadeiro Deus não retira dízimo do que ele dá. Quem dá e tira é desonesto. Deus é perfeito porque ele não mente. Os profetas não eram esclarecidos como o Filho de Deus. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Daniel 12, 8. Cristo não era um iludido sacerdote, mas mestre, rabino. Ele também não era da tribo de Levi, mas um descendente de Judá. Eclésia, ou igreja, vem do mesmo significado de educar. O Velho Testamento é ignorante, místico, infantil, cheio de rituais inúteis. Misticismo é ignorância, é o desconhecimento da verdade. Uma pessoa esclarecida na verdade não faz nenhum ritual.
Cristo foi esclarecido na verdade. Ele não fez qualquer ritual, depois que ele recebeu o Espírito da verdade. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2, 52. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, João 4, 2. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, 26. O termo pecado vem de delito. Então, pecado é somente injustiça, sem nenhum mistério. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21, 31. Logo, bestas insanos preconceituosos idolatram doutrinas e recriminam pessoas contra a verdade. Idólatras são medíocres por serem místicos e ignorantes. Eles recriminam pessoas por sexo, vestimenta, comida, bebida, instrução, raça, condição, idade, pensamento, atividade. Estes insanos preferem cometer crimes de preconceitos contra pessoas do que largar as suas injustas, inúteis e inventadas doutrinas. Na realidade não existem doutrinas, elas são teorias, invenções, mentiras. Tanto as políticas quanto as econômicas e as religiosas. A vida eterna é a evolução de juízo no amor real, sem idolatrias e sem qualquer preconceito contra pessoas. E, a morte eterna é ser envergonhado, sendo sempre queimado pela verdade, por ser um iludido idólatra sem evolução de juízo. Bestas idólatras têm falta de inteligência na verdade. Não existe meio discernimento, nem meio amor, nem meia liberdade, nem meia verdade. A verdade não tolera a mentira. As próprias premonições seculares nas paranormais profecias certificam que existe uma consciência eterna no universo. Portanto, comprovadamente não existe a morte do espírito. Mas também comprovadamente não existe a reencarnação, porque não se anda para trás na evolução de consciência nas espécies. O Homo sapiens ainda é um ser superior aos animais e do instinto neandertal. Não se coloca vinho novo em odres velhos. O espírito do diabo nem evoluiu para uma existência humana, porque ele logo se iludiu com preconceitos de bem e mal. Ele se achou um ser superior dono deste mundo por isso. O espírito já tem uma consciência pretérita. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Lucas 4, 6. E disse-lhe, o diabo: tudo isto te darei se prostrado, me adorares. Mateus 4, 9. Cristo é um Deus acima em evolução do diabo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Lucas 4, 12. Quem se corrompe com as ilusões, de orgulhos, do diabo fica em uma condição inferior de juízo. E eis que, os demônios clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus 8, 29. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação,
reservou na escuridão, e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, Judas 1, 6, e 2 Pedro 2, 4. Na verdade, Deus não é um nome ou uma entidade, mas uma condição relativa de evolução acima de outros seres. Até o Homo sapiens ainda é um ser superior aos animais e do instinto neandertal. Logo, o ser humano é um Deus acima dos animais, em Salmos 82, 6 e João 10, 34. Agora, depois de 3 eras e meia, ou dos 1260 períodos de Daniel, 2/3 ou 0,666 de seres, entre bestas idólatras e demônios, ficam queimando no inferno com a verdade neste fim da era de peixes de Cristo. Assim como Elias acabou com todos os sacerdotes, com o fogo da verdade, ficando 3 anos e meio sem chover na verdade, na terra, o Cristo restaura a sua boa notícia de novo na sua segunda e última vinda. Segunda vez disseram, aleluia! E a fumaça dela sobe adentro das eras. Apocalipse 19, 3. Assim os teimosos idólatras ficam queimando, envergonhados com a verdade, pela eternidade. E após as suas mortes, ainda ficarão no inferno com os demônios, porque eles não têm condições de evoluir de juízo, por serem bestas estúpidos. O amor real é o sol que brilha tanto de dia quanto à noite. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Apocalipse 21, 25. Os bestas idólatras não amam as suas vidas, são sem juízo. Eles são suicidas de suas almas eternas e de seus corpos, pela eternidade. Lembrem-se, os demônios são miseráveis. Eles não conseguiram nem existir em corpos humanos. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 28. Quem evolui vai para uma existência superior. E foram dadas, a cada um, compridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse 6, 11. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Daniel 12, 13. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 3, 12. Jerusalém significa alicerce da paz. A paz real é no amor real do céu, de consciência. O novo nome é uma nova existência relativa acima. O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20, 10. Fora do reino, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, 15. O Cristo das religiões é falso. Elas o inventaram para enganar as pessoas, para se sustentarem por séculos. Eles venderam a evolução eterna de suas almas por um mundo inferior, medíocre, por suas vaidosas ilusões. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. As religiões não existem realmente. Mas, comprovadamente por testemunhos em profecias, Deus e o Cristo existem. Cristo é puro, sem doutrinas como Deus. O ser é a existência, e o ter é o relativo contextual.
O espírito também é uma outra forma relativa de matéria. Miguel também não representa um nome. Originalmente Miguel significa a pergunta definitiva. Quem é como Deus? A resposta: o Cristo é esclarecido como o ser superior, Deus. No fundo, o nome Elias representa que o eu sou o que sou em Êxodo 3:14, é o meu ser superior, Deus. Isto figura como o Cristo, que significa eu sou Salvador, é o meu ser acima. No Novo Testamento não aparece mais o tetragrama YHWH, porque ele mesmo veio em carne. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1:26. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. Êxodo 29:45. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:14. E o Verbo ser, eu sou, se fez em carne. O real Cristo comprovou ser verdadeiramente o Filho de Deus. Ele também é o Deus da próxima existência relativa de evolução. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se lêem todos os sábados. Atos 13:27. Na sua primeira vez a maioria não reconheceu o Cristo e o crucificaram. Do pecado porque não creem em mim, João 16:9. Será que vão continuar teimando levianamente em crucificar a sua verdade de novo, por suas ilusões, sabendo claramente agora que o preço da sua estupidez custa a eternidade de sua alma e corpo? Não haverá uma terceira vinda de Cristo. Os seus anjos vêm primeiro, para evitar que todos passem vergonha diante de Cristo. Miguel é o último da fila, não virá mais ninguém após a ele para restaurar o seu evangelho. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho, a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24:22. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13:40-42. O reino dos céus é de juízo, ele não se apresenta de maneira exterior. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Lucas 17:20. As escrituras devem ser compreendidas e não decoradas literalmente. As paranormais profecias são apenas notícias antecipadas, das ações que ainda faremos. As pessoas precisam buscar a sua autoconsciência em amor real dentro de si mesmas, usando a sua inteligência para pensar e evoluir de juízo. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Marcos 7:7. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Isaías 53:8.
Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías 53, 10. O verdadeiro homem, o filho do homem, e a semente do filho do homem. Esta raça verdadeira é renomada no mundo, em que os filhos da câmara nupcial moram. Apócrifo de Felipe. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Miqueias 4, 1 e 2. Uma mente serena, meditativa, absoluta, sem preocupações, sem limites, sem preconceitos, é receptiva ao esclarecimento de sua autoconsciência superior na essência da verdade, em Salmos 46, 10, e Lucas 11, 13. Chegou o juízo afinal. Portanto, evolua de consciência, seja puro, sem doutrinas, e ame a ser superior de juízo sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, sem qualquer preconceito contra pessoas. Quem ama de fato não precisa se arrepender.